Gente, alguém pode me explicar o que rolou nesse livro? Até esqueci de trazer o livro. Oi, gente, meu nome é Lorena e hoje a gente vai conversar sobre O Segredo da Empregada. Tava gravando um vlog de leitura para vocês, fui ler o livro na maior boa vontade, porque vocês sabem que eu amei A Empregada. Vou deixar o vídeo aqui embaixo, recomendei para vocês, inclusive, e cheguei a comprar na pré-venda a continuação ou a sequência, né? Eu não chamo de continuação, eu chamo de sequência, mas assim, eu já vou adiantar que eu dei 2 estrelas pela coragem que a autora teve de publicar uma coisa dessas, porque, meu Deus, que livro horroroso. Eu não costumo fazer vídeo de livro que eu não gostei, mas esse aqui eu precisava de um vídeo exatamente como esse que eu tô fazendo, que era para eu não ter perdido o meu tempo e nem o meu dinheiro comprando esse livro na pré-venda e lendo. Porque assim, eu não abandonei, eu li até o final. Como eu já falei, tava gravando um vloguinho aqui de leitura pra vocês. Deletei todos os arquivos porque é o seguinte, para falar do Segredo da Empregada, a gente precisa falar de A Empregada e, consequentemente, terão spoilers, porque agora eu vou fazer um breve resuminho, tá, do que aconteceu no primeiro, pra gente poder engatar no segundo e ver o que deu tão errado aqui nesse livro catastrófico. A Empregada contava a história da Millie, que era uma menina que tinha acabado de sair da prisão, então ela estava no regime semi-aberto, ela precisava de um emprego, né, pra ela não precisar voltar pra cadeia, só que ninguém queria dar emprego pra ela começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, uma mansão, e a patroa dela vai ser a Nina e o marido dela, o Andy. A Nina, a princípio, trata ela super bem e depois a patroa começa a mudar totalmente com ela, fazer umas coisas muito impressionantes. Indo pro final da história, o que aconteceu? O vilão mesmo era o marido da Nina, que era um psicopata que fazia toda uma coisa horrorosa ali com ela, e a Nina precisava de alguém para colocar no lugar dela. E no caso, ela foi atrás da Millie. Mas a Millie, todo mundo é meio doido na primeira história. A Millie não era boba nem nada, conseguiu enganar o cara. No final, ela acaba matando ele. E ela e a Nina fazem meio que uma parceria. Porque apesar da Nina, a princípio, ter contratado a Millie para colocar no lugar dela e conseguir fugir, depois ela meio que se arrepende e volta lá para poder resgatar a Millie e tal, mas aí ela descobre que a Millie já matou o Andy. Então ela pensa, olha, já que você é realmente tão fodona, vamos fazer o seguinte, eu vou te recomendar para uma amiga minha que tá passando por uma situação parecida com o que eu passava com o Andy, então você vai lá e ajuda ela, que eu tô vendo que você matou ele aqui, né? Então você vai lá e mata o marido da minha amiga, vou te recomendar para ela, você não fica sem trabalho, eu vou embora, eu vou sumir no mapa com a minha filha, e você, já que você não tem nada para fazer mesmo, você vai agir aí como uma justiceira. E assim termina o livro. E o que eu pensei? Que no Segredo da Empregada, o leitor teria a Millie atuando nas casas como uma empregada assassina, né, tentando livrar essas mulheres aí desses horrores. É a coisa mais genial do mundo? Não é. Mas é uma premissa diferente. O primeiro livro, ele foi muito bem escrito. Tinha que ter ali uma suspensãozinha da descrença? Tinha, mas o suspense era legal. Eu achei que a autora conseguiu prender, sim, o leitor naquela curiosidade, porque chegou num ponto da primeira história que você ou continuava lendo por curiosidade ou você abandonaria. E quem chegou até o final e leu por curiosidade, gostou ou não gostou. Ficou meio que essa divisão. E eu fiquei no time dos que gostaram. Achei diferente, porque eu tô acostumada aí a ler muito thriller, muito suspense, então eu realmente achei que tinha um toque ali de uma coisinha a mais, acabei gostando do livro. Então pensei que no Segredo da Empregada, como a gente termina com a Millie ganhando essa carta de recomendação, né, da Nina recomendando ela para essa amiga aí, eu pensei que a gente fosse ter, então, isso aí, da Millie trabalhando nas casas. Eu queria ver como ela ia fazer para conseguir livrar essas mulheres desses abusos que elas sofriam. Eu queria ver mais dela agindo. A gente começa essa história com a Millie trabalhando em uma casa totalmente aleatória, que também não serviu pra nada. Por que esse livro é tão ruim? Primeiro que ele não foca nisso, não precisa ficar procurando o segredo da empregada, porque na verdade não tem segredo nenhum, tá? Esse segredo foi com Deus. Você não vai ver a Millie atuando nessas casas e ajudando essas mulheres. O que você vai ver é uma repetição da primeira história, com personagens que não agregam em nada. A Millie não parece mais a Millie, parece uma pessoa totalmente despreparada, tá? Inclusive, aqui ela é realmente uma empregada mesmo, que se mete no apuro e não sabe como sair disso. A Nina, nem sinal, nem menção do que ela fez lá no primeiro livro, não teve uma investigação, não teve nada mais profundo. E o que a gente tem desse serviço da Millie, de atuar ajudando essas mulheres, são só menções mesmo que ela fala ao longo da história. Tipo, quando eu ainda
era conhecida por ajudar essas mulheres. Ai, quando eu trabalhei na casa de fulano de tal e ajudei ela. Só que ela não fala como que ela ajudou, ela simplesmente faz as mulheres sumirem do mapa, sumirem de país, consegue passaporte falso de uma hora para outra. Enfim, ela consegue fazer umas coisas que ignoram a lei, que ignoram localização de celular, de tudo, que ignoram câmeras, que ignoram tudo. Tudo bem se isso se justificasse com as atitudes que ela tem aqui, porque ela começa esse livro trabalhando numa casa aleatória e aí ela é demitida por uma coisa nada a ver também. A primeira coisa ruim nesse livro é isso. A Millie vai exatamente para onde a autora quer que ela vá. Ela tá trabalhando, então ela é demitida. Ela precisa de um emprego, aí ela vai cair nesse que vai acontecer isso com ela. Ela vai ter que morar com o namorado dela por um tempo, aí um vizinho vem, tenta estuprar ela, ela precisa mudar de casa. Então tudo é muito conveniente pra personagem chegar onde ela precisa chegar. Só isso aí já começou a me dar uma agonia tamanha. Os capítulos são muito curtos, muito mesmo, coisa de 2, 3 páginas. Acho que o único lado bom desse livro é que você não vai ficar muito tempo passando raiva com ele, porque ele tem 200 e poucas páginas e os capítulos são tão curtos, tão mal escritos, com diálogos tão ruins, que você acaba bem rápido. Eu levei só 2 dias pra ler o livro. E aí a Millie vai tá demitida, né? Precisa pagar as contas e tal, ela tá fazendo faculdade, ela quer trabalhar com serviço social. Pensa bem. E um cara, óbvio que ele não é nem bilionário, ele é trilhardário. Um CEO vai contratar ela pra trabalhar na cobertura dele, e aí ela chega lá e ele fala assim, ó, é só eu e minha esposa, você só precisa limpar e guardar roupa e cozinhar de vez em quando e nem precisa vir todo dia. O nome dele é Douglas e ele é aparentemente muito importante, e ele diz que a esposa dele tem uma doença e ela só pode ficar dentro do quarto, que é no quarto de hóspedes, lá no 2º andar, e aí é aquilo. É um corredor que não tem luz, a esposa só fica trancada, ele fala que é pra não incomodar a esposa dele, papapá, tudo bem. Primeiro que, gente, uma pessoa assim, trilhardária, que, sabe, intocável e muito rica, ela não mora numa cobertura sozinha. Ele e a esposa, tipo, só tem uma empregada, sabe? Não sei, não fez muito sentido, mas até aí tudo bem. E aí, gente, claro que a Millie vai começar a achar estranho, porque ela vai lavar roupa, as roupas já estão limpas, tipo, meio que não tem o que fazer naquela casa. E aí ela vai desobedecer, claro, as ordens que o marido deu, porque ela começa a ouvir uns barulhos dentro do quarto, ele aparece assim, do nada, no meio da tarde, e aí sobe e vai conversar com a esposa, e ela escuta choros e barulhos, e parece que ela realmente tá sofrendo uma agressão. E aqui a gente já tem o segundo ponto péssimo desse livro, que essa agressão é uma mentira, tá? A gente já vai chegar lá, mas assim, pegar um assunto sério desse, de violência doméstica, abuso físico e psicológico contra a mulher, e colocar isso como uma brincadeira, tá? A esposa não estava sofrendo nada, era tudo parte de um plano, mas vamos voltar que eu já vou chegar lá. E a Millie começa a ter pequenas interações com essa mulher, com a patroa, o nome dela é Wendy. Ela bate na porta porque ela escuta a mulher chorando, o marido, ela escuta vários barulhos, e aí de repente o marido sai e ela não sabe se a mulher tá bem, se tá viva. Então ela bate lá e fala, olha, abre a porta, eu preciso me certificar que você tá viva, você precisa comer e tal. E aí, uma vez ela abre a porta e ela tá com o rosto todo machucado, outra vez a Millie chega no banheiro e o banheiro tá todo sujo de sangue, a pia como se alguém tivesse segurado assim, e o caminho até o quarto da Wendy todo cheio de sangue. Então pensa bem nessa situação. O que você faria se você trabalhasse numa casa e visse uma coisa dessa acontecendo? Você ia querer ajudar. E aí, gente, tudo mentira, eu achei isso péssimo, de uma irresponsabilidade tão grande. Será que não tinha ninguém pra avisar que péssima ideia fazer uma coisa dessa? Ela começa a ter pequenas interações com a Wendy tá sempre machucada, então ela percebe que alguma coisa tá acontecendo ali. A vida da Millie tá assim, ela arranjou um namorado que não serve pra nada nessa história, mas é aparentemente o homem perfeito, só que ele não sabe nada a respeito do passado dela. E esse cara, o nome dele é Brock, ele é um advogado, e ele quer muito levar as coisas adiante com a Millie, fala que ama ela, é assim, o cara perfeito, mas ela não tá na vibe, porque a gente descobre que ela namorou um tempinho com o Enzo. O Enzo é o jardineiro lá do primeiro livro, que também ajuda ali ela e a Nina a saírem daquela situação. O jardineiro, na verdade, estava ajudando a Nina, e aí quando a Millie chegou na casa, lá no primeiro livro, ele tentou alertar ela de que ali aconteciam coisas ruins. O Enzo, é dito aqui que ele vive no mundo do crime, ele consegue tudo o que você quiser. De um dia pro outro, ele vai conseguir, sei lá, um passaporte falso para você viver nos Estados
Estados Unidos, sobrenome falso, ele consegue absolutamente tudo, tá? Assim diz ele. E aí a gente descobre que ele e a Millie atuavam juntos nesse tempo aí, que ela ficou ajudando as outras mulheres, que a gente não tem menção de nada. A gente só sabe que o Enzo tá na Itália por um tempo, e aí ele terminou com ela e ela começou a namorar com esse Brock, mas ela não consegue achar um momento pra contar pro Brock que ela tem a ficha suja, o que aconteceu no passado dela, ela tá tentando contar, e ela também aparentemente não ama ele, mas ele também não serve pra muita coisa aqui na história. E outra coisa, o Enzo tava na Itália, né, porque a mãe dele tava doente, foi assim que ele terminou com a Millie, foi lá cuidar da mãe, e aí a Millie percebe que tá sendo seguida. Ela ficou 3 meses sendo seguida por um carro preto, e quando foi descobrir quem era o Enzo. Ele estava seguindo ela aparentemente porque ele quis. Ele voltou da Itália, ao invés de bater lá na porta dela e falar, olha, voltei, se precisar de mim, tô aqui, se quiser voltar, a gente atuar juntos, ok? Não, ele simplesmente pegou um carro preto e ficou seguindo ela pra onde ela ia, com a justificativa de que ele estava protegendo ela, porque ele voltou e viu que ela estava namorando, mas ele precisava se certificar de que ela estava bem. Não podia pegar o telefone e ligar, não podia ir lá na casa dela, ficou seguindo ela. Só pra ter mais um pouquinho de tensão na história, digamos assim. Horrível, péssimo. Aí, gente, um belo dia, a Wendy resolve abrir o jogo com a Millie e fala, olha, foi uma fulana aí que me passou o seu telefone, eu sei o que você faz, mas eu não sei como sair dessa situação. A Millie fala, beleza, vou te ajudar. Aí a Wendy já tá vivendo aquela situação que ela informou pra Millie há muitos anos. Mas aí do nada ela consegue uma amiga que fala, olha, minha amiga vive numa fazenda muito longe daqui e ela falou que eu posso ficar lá por um tempo até eu ajeitar minha vida. Do nada. A Millie falou, tá bom, eu te levo. Resumo da história. Millie levou a menina, achou que tava tudo bem, aí ela pensou, bom, vou ter que sair dessa casa, né? Porque agora eu ajudei a Wendy a fugir, o marido dela não pode descobrir que fui eu. E vou ter que arrumar outro emprego, mais uma que eu salvei, beleza. Não, a Wendy liga pra ela e fala, olha, ele me achou aqui praticamente no outro dia, já voltei, me ajuda, você precisa fazer alguma coisa. E aí, a justificativa pra ele achar ela tão fácil, pra ele conseguir ficar manipulando ela assim, é porque ele tem dinheiro, porque ele é CEO, porque ele tem contatos, então é aquilo, não adianta chamar a polícia, não adianta advogado, não adianta falar com ninguém. Então, a Millie volta a trabalhar lá, só que em um belo dia, a Wendy chama a Millie e fala, olha, eu finalmente consegui descobrir aonde ele guarda a arma nessa casa e eu acho que eu vou acabar matando ele ou me matando. A Millie fala, meu Deus, não faz isso, pelo amor de Deus. E ela acaba manuseando aquela arma. Então, do nada, todo esse tempo, justo agora, ela conseguiu achar a arma, justo quando a Millie tava ali. E aí a Millie fala, olha, não é fácil atirar, você não deve nem saber como que é, guarda esse negócio, vamos pensar em outro plano. Só que nisso a Millie já sabe onde tá a arma, né, convenientemente. A Wendy mostrou pra ela que ali tem uma arma, onde tava, que tava carregado, onde ficava. E bem no outro dia, o patrão pede pra ela chegar em uma determinada hora e ela chega e tá tendo uma briga horrível que ela não consegue não impedir, porque ela ouve os barulhos, ela ouve os gritos, então quando ela abre a porta, o Douglas tá enforcando a Wendy e a Millie não tem o que fazer além de pegar a arma e dar um tiro nele. E aí, ela dá um tiro no peito dele, ele cai, tem sangue, tem tudo, e a Wendy fala, olha, vai embora, eu dou um jeito, senão eles vão te incriminar, eu vou fazer alguma coisa aqui, pode ir, você não pode ser encontrada nessa cena do crime, eu vou dar um jeito. A Millie vai embora completamente desesperada, ela entra em choque, nem parece aquela Millie que saberia o que fazer, né? Ela fica totalmente em choque. A Millie, nessa parte 1, parece que ela nunca quer fazer nada do que aparentemente ela é contratada pra fazer. Ela sempre tá assustada com tudo, ela sempre entra em desespero, ela sempre fica com medo de voltar pra cadeia, ela nunca sabe o que fazer. Então ela simplesmente faz isso, pega as coisas dela e vai embora. E aí tá bom, ela vai pra casa, entra em desespero e tal. Quando ela vai ver na TV o anúncio da morte, né, do CEO e tal, ela vê que a pessoa que ela estava convivendo aquele tempo todo e que ela aparentemente matou não é o Douglas. Tem a foto de outra pessoa na televisão e a Wendy tá dando entrevista falando que não sabe o que aconteceu, que eles eram um casal muito felizes e que ela quer que a pessoa que fez isso seja presa. E aí acaba a parte 1, assim, a Millie em choque, porque ela vê a foto e fala, gente, não foi nesse cara que eu atirei em outra pessoa. Eu tô sendo enganada, tá tudo errado. E aí, gente, a parte 2 é a Wendy narrando como que ela armou tudo isso pra Millie, porque ela queria o marido morto pra ela ficar com todo o dinheiro dele, porque ela não amava mais ele.
Infelizmente, sabe? Ela precisava se livrar desse marido e ficar com a fortuna dele, porque ela tava de saco cheio. E aí tem toda uma coisa de como que ela conheceu o Douglas. E outra coisa que a autora colocou aqui também horrível, ela tentou estereotipar a Wendy como uma ex-pobre que virou socialite e que tinha transtorno alimentar e que tinha muitos traumas e que, como ela agora era rica, ela não podia voltar mais a ser pobre de maneira nenhuma. Então a Wendy foi à caça de um cara muito rico, conheceu esse Douglas, aparentemente só de olho no dinheiro que ele tinha. E como ela tinha transtorno alimentar e o Douglas era um nerd, ele era mais na dele, mais caladão, gostava de ficar só em casa, comendo porcaria. Ele basicamente era muito inteligente, deu a sorte de criar um aplicativo, uma coisa que a maioria dos bancos precisavam usar, e por isso ele ficou muito rico, mas ele não ligava pra nada, pra dinheiro, pra estar no meio da alta sociedade. Ele era um bobão, um panacão, no caso, e aí a Wendy foi se cansando dele. E aí ela pensou, por que não, né? Vou matar ele, mas como eu não posso fazer isso, o nome da Millie era muito conhecido ali entre as socialites, né, da alta sociedade. Elas sabiam que existia uma mulher que ajudava essas mulheres a se livrarem de maridos abusivos e tal, e ela falou, por que não? Vou armar pra Millie. E nisso aí, ela tinha um amante que, convenientemente, era exatamente a cara do marido dela, ele tinha a mesma altura, tinha o mesmo cabelo, e esse amante era pobre também, e era marido da secretária do Douglas, marido dela. Então deu pra entender? O Douglas, que era o marido da Wendy, tinha uma secretária que tinha, por sua vez, um marido, e esse marido era o amante da Wendy. E a secretária era ali, né, classe média, o marido também. Ele tinha uma loja de antiguidades, mas ele, assim, nunca conseguiu crescer na vida. Mas ele era bonito, malhava, corria atrás das coisas. E, assim, muito doido, né, que a Wendy sempre quis um cara rico, e aí ela vai e arranja um amante pobre. Mas o que ela viu nesse amante? A vontade de ser rico, a vontade de sair daquela vida. Vocês estão vendo que não faz sentido nenhum, né? Até é difícil explicar. Então ela combina com esse amante assim, ó, a gente vai matar o Douglas, você se separa da sua esposa e a gente vai viver com o dinheiro dele. Há um tempo atrás ela tinha assinado um contrato de casamento, um contrato pré-nupcial, de que se ela se separasse do Douglas, ela iria ficar só com 10 milhões. De toda a fortuna dele, ela só ia sair desse casamento com 10 milhões. Apesar dela achar pouco, ela achou que pelo menos era alguma coisa, né? E aí, para levar a cabo esse plano, então, o que ela fez? Ela e o Douglas tinham várias casas. Ele gostava de ficar mais na casa do interior, enquanto ela gostava de ficar mais nessa cobertura. Então, como ele nunca ficava lá, ela combinou com o amante de que ele ia fingir que era o Douglas, ele ia fingir contratar a Millie e eles iam fingir isso aí, de que ele batia nela e tal, pra Millie, né, pensar, preciso matar esse cara assim, e pronto, ela ia levar a culpa, ia ser presa de novo, e a Wendy ia sair como a viúva triste e desesperada que perdeu o marido. E aí, no caso de morte, ela não ficaria só com os 10 milhões, porque os 10 milhões seriam em caso de divórcio. No caso do Douglas morrer, ela ia ficar com tudo, porque ela ia ser viúva. E foi exatamente isso que aconteceu, só que olha só que coisa horrível. Quando a Millie atirou... Ai, gente, a Millie atirou no amante, né? E a bala era falsa, tá? Ela deu um tiro no peito do cara, saiu sangue, ele caiu e a bala era falsa, ela não percebeu nada. Ela, a Millie, a fodona. Aquela hora que ela se desesperou, viu o cara lá caído, aparentemente ele tomou uma bala no peito de festim e não aconteceu nada. Aquele lá era o amante, realmente não era o Douglas. E aí, quando ela vai embora, o amante, o nome dele é Russell. O Russell levanta, tudo certo, se tomou um tiro de festim no peito, mas ok. E aí os dois, o Wendy e o Russell, vão esperar o Douglas chegar, porque aí a Wendy liga pra ele e fala, ó, vem pra cá, eu vou assinar o divórcio, não dá mais. Ela já tinha tocado nesse assunto com ele, de que os dois precisavam se separar porque não tava dando mais certo. E aí o plano é, assim que o Douglas chegar, o Russell atira nele. E aí a gente leva ele lá pra cima, na cena do crime que a Millie deu o tiro e pronto, né, vão achar que foi a empregada. E nisso tinha acontecido outras coisas também que ela armou, tipo, trocou mensagens com a Millie como se fosse o Douglas, de um celular descartável. Ela armou a cena como se a polícia não
fosse ter dúvidas de que a Millie era amante do Douglas e matou ele porque ele não quis ficar com ela, porque ele não quis terminar com a esposa pra ficar com ela. Coisas que não vale a pena mencionar porque tem muitos furos, óbvio que não ia convencer ninguém. Mas o Douglas já sabia que a Wendy tinha um amante, ele era um CEO da tecnologia e, gente, ele colocou câmeras no apartamento e esse Russell, ele entrava no apartamento por uma escadaria de trás do prédio que aparentemente não tinha câmera, mas aí depois a gente descobre que tinha câmera sim, porque o Douglas colocou câmera lá. Mas enfim, o Douglas chega, o Russell não consegue atirar nele porque é um bobalhão também, quem atira é a Wendy. E foi isso, gente, ela deu um tiro no marido dentro do apartamento, ela conseguiu armar a cena do crime certinho, como se tivesse sido a Millie. O Russell tava lá, ele acabou vomitando também, ele vivia naquele prédio e aparentemente ninguém se deu conta de que ele não era o Douglas. Falando assim em voz alta fica ainda pior. E aí a polícia chama a Millie e fala, ó, o que aconteceu foi o seguinte, você matou o seu chefe porque você era amante dele, ele não queria ficar com você, você pediu pra ele terminar com a esposa, ele disse não, e você matou ele, tá aqui, a gente tem todas as provas, e você vai ser presa. E é assim que o namorado dela, o Brock, o advogado, descobre do passado da Millie, inclusive ele tá lá pra defender ela, ele se levanta no meio da audiência e fala, eu vou embora porque você não me contou, tô muito chateado, não te amo mais, não vou te defender, ele deixa ela lá. Um ótimo, excelente advogado, né? Isso porque ele amava ela. E aí, a Millie tá em pânico, porque ela vai ser presa a qualquer momento. E aí, entra o Enzo na parada e ele descobre todo o plano do nada. Ele fala, ó, já sei o que aconteceu, a Wendy armou pra você. E ela fala, ah, realmente, agora eu saquei tudo, ela armou pra mim. Assim, do nada ela descobriu isso. E aí, gente, a gente vai pra parte 3, que é a Wendy tá com o Russell numa casa, num chalé, já ligando pro advogado falando, ó, quando que eu vou receber os meus milhões? E aí o advogado fala pra ela, você não vai receber nada, porque primeiro, você não ia receber nem os 10 milhões, porque você não leu a cláusula que dizia que em caso de traição, você não tinha direito aos 10 milhões, ele tinha provas de que você estava traindo ele. Segundo, que ele mudou todo o testamento e deixou tudo que ele tem para instituições de caridade. Ela fica assim, desesperada, e do nada também a polícia liga para ela e fala, olha, tem uns furos aí na sua história, tem uma câmera onde você não sabia que tinha, a gente viu que a Millie saiu da cena do crime antes do verdadeiro Douglas chegar, a polícia descobriu tudo fazendo o trabalho dela depois de acusar a Millie e depois de ir pra mídia. E pra mídia assim, né, porque a gente só tem menção de que saiu na mídia. A polícia então fez o trabalho dela e descobriu o que qualquer pessoa descobriria. Então a Wendy tá desesperada porque agora ela tá pobre, a polícia descobriu tudo, não tem, né, mais pra onde ir. Mas não, gente, a gente ainda vai ter uma parte 3 aí nessa história que a Millie ainda não sabe que ela tá sendo considerada inocente, ela acha que ela vai ser presa a qualquer momento. E aí o Enzo, fodão, não se sabe como, ele descobriu aonde a esposa do Russell morava e ele precisava ir lá pra descobrir aonde o Russell tava, porque consequentemente ele estaria junto com a Wendy. E aí ele consegue descobrir aonde eles moram, ele consegue conversar com essa esposa, o nome dela é Mary Beth. E, gente, pra concluir, aí o Enzo fala pra Millie, olha, você não pode ir atrás da Wendy, a gente vai dar um jeito. Ele só fica falando que vai dar um jeito e não dá jeito nenhum. Mas o jeito que a Millie arranja é o seguinte, a gente vai lá pra esse chalé na parte 3, tá? A Wendy tá lá entrando em desespero junto com o Russell, tá chovendo muito, aquela cena, né, de filme de terror, muita chuva, muito relâmpago, eles estão nesse chalé e a Wendy tá desesperada pensando no que ela vai fazer, então ela descobre que alguém invadiu o chalé. Enquanto ela tá no telefone com o advogado, ela ouve um barulho. Quando ela chega na cozinha, o Russell tá lá com a garganta cortada, mortinho da Silva. E aí ela pensa, puta que pariu, a Millie tá aqui, ela vai me matar. E aí ela fala, vou matar ela primeiro, né? E aí fica aquela coisa de que, ai, tem alguém na casa, ai, eu vou te achar. Aí acaba a luz, óbvio, muito relâmpago e tal. Então temos o embate dessas duas. Só que quem tá lá não é a Millie. Quem tá lá é a Mary Beth, esposa, né, do Russell. Tá puta porque ela descobriu que o marido traía ela, então ela foi, já matou o marido e agora ela
fala pra Wendy escrever uma confissão, falando que ela que matou o Douglas. Inclusive, ela gostava muito do chefe, tava muito chateada, como que você pôde fazer isso? Ela pede pra Wendy escrever uma confissão falando que ela que matou o Douglas e que ela não aguentou e se matou também. A Wendy escreve e aí ela fala: agora você vai morrer da pior maneira, você vai tomar um veneno aí, um remédio que vai disparar o seu coração e você vai morrer. E aí, gente, resumindo, não foi a Millie que foi lá na casa matar a Wendy. A Millie, literalmente, de 11 horas da manhã até umas 6 horas da tarde, ela conseguiu convencer a Mary Beth, uma pessoa que nem apareceu na história direito, uma pessoa aparentemente normal, a ir lá e matar o marido que estava traindo ela e, consequentemente, a amante do marido. E foi exatamente isso que ela fez. Ou seja, a Millie saiu impune e como se ela fosse a fodona de novo. A Mary Beth nunca esteve na cena, porque quando a polícia chegou, eles encontraram essa confissão que a Wendy escreveu e encontraram já o corpo dela e dele. E, pra fechar com chave de ouro, o delegado chama a Millie lá e fala: olha, a gente quer te pedir desculpas e tal por ter te tratado como suspeita, a gente descobriu toda a verdade, mas a gente também sabe o que você fazia, você era essa espécie de justiceira, então eu vou me colocar aqui à disposição. A polícia, o delegado, fala isso pra ela. Ai, gente, como se fosse assim: você pode continuar fazendo o que você fazia, que se você precisar de ajuda, a gente tá aqui. Simplesmente isso. Eu fiquei passada com essa história. E aí é isso, gente, acaba, entendeu? E por que essa história é ruim? Porque ela tem um monte de furos, é mal escrita, tem um monte de personagem que não serve pra nada. A Millie também não serve pra nada. Do nada, essa mulher vai lá e mata todo mundo. E a Wendy, sem escrúpulos nenhum, como que ela pensou que esse plano ia dar certo? E assim, mais parece o rascunho de uma história do que uma história. Não convence, é fraca. Os diálogos é uma coisa horrorosa. E eu tô contando pra vocês dessa forma, pra vocês saberem o que acontece no livro e não perder tempo com ele. Não tem nada que salva, não tem uma cena que você lê e fala: não, essa aqui foi boa, esse diálogo foi bom. Não tem nada que se justifique nesse livro. A Millie, no final, ela fala: ai, ela me subestimou. Mas, tipo assim, ela tava com medo de ser presa o tempo todo. Em nenhum momento ela disse pro leitor que ela ia agir de alguma forma. Ela só tava com medo de ser presa. Inclusive, ela chega a um determinado momento que ela aceita que ela vai ser presa e pronto, acabou. O Enzo, que ele só fica falando: ah, eu conheço um cara que pode salvar a gente. Ah, eu conheço um cara que faz isso, eu conheço um cara que faz isso. Ele aparentemente conhece todo mundo, que faz tudo, mas ele em nenhum momento fala pra Millie: ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Essa Mary Beth, que do nada ela vai lá e mata 2 pessoas. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Porque se ele já sabia que a esposa traía ele, se ele colocou câmera, se ele viu, se ele sabia tudo que estava acontecendo, como que ele não falou pra ninguém? Como que ele não falou pro advogado? Aparentemente esse advogado que cuidava das coisas dele e que falou pra ele que ele precisava de um acordo pré-nupcial. Entendeu? Ninguém fala nada, todo mundo ignora tudo, sabe? Não faz sentido algum essa história, não faz sentido. Não vai pra lugar nenhum, não tem, sei lá, uma mensagem, uma coisa que se justifique, não tem nada de bom nessa história, do início ao fim dela. É uma bobajada sem tamanho. Eu não sei como que alguém aceita publicar um negócio desse. Com certeza foi pra surfar no hype do primeiro livro, sim, mas a ideia é até boa, só que na condução, gente, desculpa, nada se sustenta nesse livro. Nem a escrita, sabe? Pra você falar assim: ah, não, pelo menos a escrita é boa. Porque no primeiro, a escrita é muito boa. A escrita te prende. Aqui, não. Os capítulos, sem brincadeira, deve ter 2, 3 páginas cada capítulo. Tudo acontece muito rápido, sabe? Em questão de dias. Tudo isso acontece. E eu acho que subestima a inteligência mesmo de quem tá lendo. Porque é ruim, gente, é mal escrito, não é legal. A personagem não aparece, nenhum personagem, você não consegue dar voz pra eles, você não consegue dar cara pra eles. Parece que é todo mundo a mesma pessoa, parece que tá todo mundo atuando, sabe? Tudo muito robótico, ninguém tem personalidade, ninguém tem rosto. Eu não conseguia, sabe, me conectar com ninguém. Parece que todo mundo tá ali só assim, paradinho, esperando pra chegar a hora de inserir ali naquela página e depois descartar. Eu não recomendo mesmo que leiam, tipo, não vai perder nada, não tem nenhuma cena boa, não tem nada que, tipo assim, vale a pena encarar a leitura. O primeiro livro eu realmente
achei bom, mas agora eu já peguei um certo trauma, um certo ranço dessa autora, porque, sério, eu não teria coragem de publicar um negócio dele. E se vocês quiserem ler também, tirar as conclusões e depois voltar aqui e me falar, não, Lorena, acho que você tá exagerando, não é pra tanto. Inclusive, dei a minha cara a tapa de fazer uma resenha lá no Scoob, dando as minhas 2 estrelas, correndo o risco de ser massacrada, mas assim, não recomendo. Tem outros milhares de livros com essa premissa, sabe? Amante, esposa e marido, muito, muito, muito melhor. Não gostei disso de fingir, gente. Apanhar, ela faz uma maquiagem na cara pra fingir que ela tomou um soco, sabe? Gente, isso é coisa séria. Subestima muito a inteligência de quem tá lendo, achar que uma pessoa pode agir daquela forma, achar que isso pode dar certo e que isso é um plano bom e envolver a polícia nisso, tipo assim, a gente tá aqui à disposição pra você continuar fazendo o que você quiser, que é totalmente fora da lei. Gente, isso não existe. Eu sinceramente acho que se a abordagem fosse outra, se fosse a que eu pensei que seria, da Millie realmente fazendo o que ela era contratada pra fazer, além da faxina, ficaria mais legal. Mas essa parece que é uma repetição do primeiro, só que de uma forma que não deu certo. A verdade é essa, um monte de gente maluca agindo de jeitos que ninguém age e colocou tudo ali no livro, fez essa mistura e ficou essa coisa horrorosa. Então é isso, eu dei 2 estrelas, eu nem deveria ter dado estrelas, mas assim, é o que eu falo, né? Hoje em dia, pra ser mediano, é muito fácil. Essa é a história do livro e o bom é que ele é curto. Como eu disse, muito fácil de ler, uma coisa muito simples, parece uma história que você encontra no Wattpad. Então deixa aqui embaixo se você leu e o que você achou, se você concorda comigo ou se não concorda comigo. Clica aqui na marca d'água para se inscrever se ainda não for inscrito e se tá assistindo até agora e ainda não deixou o like, deixa também e até o próximo vídeo.